Bom, pessoal, então dando continuidade, vamos falar sobre equação da continuidade, né, ou conservação da massa em coordenadas cilíndricas. Tá? Para adiantar um pouquinho o vídeo, eu já deixei esquematizado o nosso volume de controle diferencial agora. Tá? Então, partindo aqui do 2D, se nós traçarmos os eixos x e y, tá? Para coordenadas cilíndricas, nós teríamos uma nova direção R e uma direção θ, tá? Então, direção radial, direção azimutal. E o nosso elemento, considerando bidimensional, seria isso daqui, tá? R dr, uma diferença R dθ aqui, uma diferença R mais dr dθ de cá. Isso daqui nos daria o nosso elemento considerando bidimensional. Para levar isso para o tridimensional, a coordenada z não se altera, tá? Então basta transladar isso ao longo da direção do eixo z. Isso daqui seria esse nosso elemento, tá? Existem várias formas de se fazer essas deduções, essa daqui é apenas uma delas, então é mais para mostrar da onde que vem o equacionamento mesmo do que qualquer outra coisa, tá? Aqui, ó, é interessante a gente observar que nós vamos precisar trabalhar com as áreas desse elemento, assim como no caso cartesiano, onde nós tínhamos simplesmente dx, dy, dz e a área era multiplicação direta. Aqui fica um pouquinho mais chato o cálculo dessa área, tá? Então, para exemplificar, vamos pegar aqui, imagina se nós tivéssemos a área de um círculo completo, isso daqui seria 2π, os 360 graus, para o nosso ângulo θ, corresponderia a uma área de πr2. Se eu considerar dθ como a variação do ângulo, isso vai nos dar uma área A qualquer. Tá? Então, partindo desse raciocínio, nós podemos calcular a área aí quando eu estiver falando, vou estar falando dessa área achurada aqui, ou simplesmente destacada. Como sendo a subtração dessa área maior menos essa área menor, tá? Então, a partir disso daqui, eu posso escrever que a área vai ser dada simplesmente por R ao quadrado dθ sobre 2. Então, essa área maior aqui, ela vai ser dada por R mais dr, que é o raio externo, ao quadrado dθ sobre 2, menos R ao quadrado dθ sobre 2, que é essa área menor aqui. Expandindo esse termo, nós vamos ter que R ao quadrado mais 2 vezes R vezes dr mais dr ao quadrado, tudo isso que multiplica dθ sobre 2 menos R ao quadrado dθ sobre 2, isso aqui vamos chamar de um A', onde o A' é justamente essa área aqui. Isso vai nos dar R ao quadrado dθ sobre 2 mais 2R dr dθ mais dr2 dθ sobre 2 menos R2 dθ sobre 2. E aí nós podemos cancelar esses dois termos, eles se anulam, tá? E ficamos simplesmente com esses outros dois termos aqui.
seria a página 14. E aí nós vamos ter... Opa, aqui faltou dividir por 2. 2 dividido por 2 cancela, então fica simplesmente R, dr, dθ. Então, nossa linha vai ser igual a R, dr, dθ, mais dr ao quadrado, dθ sobre 2. Bom, no entanto, nós estamos assumindo que esse elemento aqui é um elemento infinitesimal, tá? Todas as dimensões dele são com base diferencial. Então é algo muito pequeno, tendendo sempre a um ponto, tá? Quanto menor for o elemento, melhor vai ser a aproximação que nós estamos fazendo. E aqui apareceu um elemento de segunda ordem, uma variável com segunda ordem, tá? Então isso daqui, por possuir uma ordem mais elevada do que o outro termo, nós vamos assumir que esse tende a zero. E aí nós podemos reescrever essa área como sendo igual a R, dr, dθ. Então, isso daqui é a área desse elemento. Bom, se a gente for pensar então no volume desse volume de controle infinitesimal, basta a gente multiplicar pela altura dz. E assim o volume do nosso volume de controle vai ser simplesmente V igual a R, dr, dθ, dz. Bom, agora vamos para a equação propriamente dita. Tá? Então, trabalhando com a equação de conservação da massa na formulação integral, nós temos que a integral no volume de controle de Δρ ΔT dV mais a integral na superfície de controle de ρ Vn dA vai ser igual a zero. Tá? Lembrando que no vídeo passado eu escrevi isso daqui simplesmente como um V subíndice N, já considerando a velocidade normal e embutindo o sinal lá no somatório, tá? Dessa multiplicação, só para não fazer confusão. O primeiro termo do lado esquerdo pode ser aproximado como, por ser um elemento diferencial, a integral no volume de controle de Δρ ΔT dV vai ser aproximadamente igual ao próprio Δρ ΔT vezes o volume de controle, que é um volume de controle diferencial, ou seja, Δρ ΔT que multiplica R, dr, dθ, dz. Vamos chamar isso daqui de 1, 2, 3, 4. Bom, agora resta fazer a análise do segundo termo, a integral de fluxo. Veja, uma forma alternativa seria tratar isso daqui com o teorema da divergência de Gauss, tá? Então uso o teorema da divergência de Gauss para transformar essa integral de superfície em uma integral de volume e poder juntar as duas integrais aqui. Nós vamos seguir, no entanto, a mesma ideia que fizemos lá para o cartesiano, tá? Então vamos estimar os fluxos através de cada face. Bom, então se analisarmos o nosso volume de controle e considerarmos na direção R, tá? Então fluxo acontecendo na direção do raio, nós podemos escrever que assim,
R θ Z. Não sei se vai ficar legal. Vou tentar montar esse quadro. Fluxo na entrada. Fluxo máximo na entrada. Tá? Então, em R, só lembrando aqui que eu esqueci de colocar o nosso vetor velocidade, nesse caso, vai ser E de R, VR, vetor unitário na direção radial, multiplicado pela componente radial, mais E de θ, Vθ, mais E de Z, Vz. Esse é o nosso vetor velocidade. Tá? Então, a componente normal a essa área aqui vai ser o nosso VR. Então, para a entrada, quem vai estar transportando a massa é VR. Então, isso é ρ vezes VR. Que multiplica essa área aqui dessa face em R, vamos chamar assim, tá? Que vai ser dada simplesmente por R dθ, que multiplica a diferença de altura aqui dz. Então isso vezes R vezes dθ vezes dz. Esse é o fluxo para entrada. Tá? Deixa eu traçar aqui. Para a saída, nós vamos de novo trabalhar com uma expansão em série de Taylor. Então nós vamos dizer que o fluxo que está saindo aqui, tentar deixar um pouquinho mais claro. Esse daqui seria o fluxo máximo de entrada, então isso daqui vai ser ρ VR R dθ dz. Só alinhar com a câmera de novo. E esse aqui vai ser o fluxo máximo de saída, ou seja, é o ρ VR mais a taxa de variação de ρ VR ao longo da direção R, ou seja, o del R de ρ VR dr, que multiplica esse elemento de área aqui, que agora não é mais R dθ dz, e sim R mais dr dθ dz. Então isso daqui multiplicado por R mais dr dθ vezes dz. Não sei se o lápis vai aparecer legal ali, mas a gente vai anotar isso do lado de cá. Tá? Então o nosso fluxo aqui na saída, de novo, utilizamos uma expansão em série de Taylor, desprezando os termos de alta ordem. Tá? Vai ser ρ VR mais del R de ρ VR. E isso daqui multiplicado por R mais dr dθ vezes dz. E desculpa que faltou eu multiplicar por um dr aqui, tá? Então, esse dr está aqui dentro do cochete. Bom, em θ. Em θ se torna um pouquinho mais tranquilo de se fazer, tá? Seria o fluxo nessa direção. Então a área nessa direção ela é simplesmente dr dz. Então nós podemos considerar que esse fluxo na entrada vai ser dado por ρ, que multiplica Vθ, componente da velocidade na direção θ, que multiplica o nosso elemento de área
dr dz. E por outro lado aqui nós vamos ter o vθ mais a taxa de variação de ρ vθ ao longo da direção θ, então del θ de ρ vθ vezes dθ, isso daqui multiplicando o elemento de área dr dz. E por fim, temos exatamente a mesma análise para a direção z. Então o fluxo aqui na direção z agora. Na entrada, e aí é interessante a gente já ter obtido essa área achurada aqui, uma vez que ela não varia ao longo de z. Então para a entrada, nós vamos ter o Vz multiplicado pelo elemento de área, R, dr, dθ. E para a saída, nós vamos ter ρ Vz mais del z de ρ Vz vezes dz, isso daqui multiplicado pelo nosso elemento de área, R, dr, dθ. Então tá aqui de novo a nossa tabelinha, tá? Agora basta fazer substituições, lembrando, fluxo na entrada é negativo, fluxo na saída é positivo, então tudo isso daqui é acompanhado de um sinal de menos. Vamos chamar isso daqui tudo de uma equação 5. E agora nós vamos simplesmente igualar o segundo termo aqui do lado esquerdo a essa equação 5 como um todo. Tá? Ou seja, ρVr mais del R de ρVr dr, que multiplica R mais dr, dθ dz, mais ρ vθ mais del θ de ρ vθ dθ, que multiplica dr dz, mais ρ Vz mais del z de ρ Vz dz, que multiplica R dr dθ, todos os fluxos de saída, tá? Só transcrevendo daqui para cá, menos os fluxos de entrada, ρ Vr R dθ dz, menos ρ vθ dr dz, menos ρ Vz R dr dθ. Então isso daqui é igual a nossa integral de superfície. Integral na superfície de controle de ρ, v, n, dr. Depois nós vamos simplesmente substituir isso lá na equação 3 de novo. Bom, vamos ter que expandir esses termos. Tá? Então, reescrevendo essa equação, nós vamos ter que ρ Vr, que multiplica R
Rho VR vezes R vezes dθ dz mais Rho VR vezes dr vezes dθ vezes dz mais del R de Rho VR vezes dr vezes R vezes dθ dz mais del R de Rho VR vezes dr vezes dr dθ dz mais Rho Vθ dr dz mais desculpa, isso daqui é um θ, del θ de Rho Vθ dθ dr dz. Só ver se eu não escrevi errado aqui atrás. Não, aqui estava com del θ direitinho, só na hora de transcrever que eu errei. Então já corrigindo aqui θ, tá? Vindo aqui para o outro termo em z mais Rho Vz R dr dθ mais del z de Rho Vz dz R dr dθ menos os fluxos de entrada Rho VR R dθ dz menos Rho Vθ dr dz menos Rho Vz R dr dθ. Não vou colocar a igualdade aqui, a gente já sabe que vai substituir na equação. Agora nós podemos simplificar alguns termos. Então, Rho Vz R dr dθ menos Rho Vz R dr dθ. Esses dois termos se anulam. Menos Rho Vθ dr dz com mais Rho Vθ dr dz. Esses termos também se anulam. E menos Rho VR R dθ dz menos Rho VR R dθ dz com mais Rho VR R dθ dz. Esses termos também se anulam. Então, dessa maneira, nós vamos ter que R, VR, dr, dθ dz, mais del R de Rho VR, só passando o R para cá, R, dr dθ dz, mais del R de Rho VR, dr vezes dr ao quadrado, vezes dθ dz, mais del θ de Rho Vθ dθ dr dz mais del z de Rho Vz, passando o R primeiro aqui, R dr dθ dz. Então isso daqui, né, é igual a integral, é igual escrevendo aqui de novo para não perder, de Rho VNDA. Bom,
De novo aqui apareceu esse termo, tá, com ordem mais elevada. Veja que ele está sendo multiplicado por um diferencial a mais do que os outros termos da equação. Então nós podemos desprezar esse termo. Só pegar aqui. Isso vai nos dar ρVR dr de θ dz mais del R de ρV. Olha, desculpa, isso daqui passou. Isso é VR e não VZ. Tá? Deixa eu ver se só tinha ficado esse errinho aqui só. ρVR RdR de θ dz mais del R de ρVR que multiplica RdR de θ dz. Esse termo foi anulado, mais del θ de ρvθ mais del θ de ρvθ, colocar entre parênteses aqui para ficar bem claro o que é o diferencial de R dr de θ dz mais del z de ρvz de ρvz de R dr de θ dz. Tá? É óbvio que isso daqui é igual a integral na superfície de controle. É óbvio aqui que R dr de θ dz nada mais é do que o nosso volume. Tá? Então nós podemos falar que isso é ρVR. Não dá para escrever porque tem um R faltando aqui, então para resolver isso nós vamos multiplicar e dividir por R, e aí vai ficar 1 sobre R, ρVR de R, dr de θ dz, e a gente substitui simplesmente por dV. Tá? Onde eu coloquei o subíndice D aqui só para falar que é um volume diferencial, eu poderia ter colocado simplesmente o Vzinho cortado. Mais del R de ρVR dV mais del, de novo aqui um θ, del θ de ρvθ dV mais del z de ρvz dV, e isso vai ser igual à integral na superfície de controle de ρ VNdA. E aí nós podemos chamar isso daqui de equação, só ver qual que era o último que eu tinha numerado, 5, então essa seria a equação 6. E aí agora sim, vamos substituir as equações 4 e 6. Na equação 3. Só relembrando aqui, essa daqui é a equação 3, equação 4 é referente ao primeiro termo da integral no volume, e a equação 6 é referente ao segundo termo na integral na superfície. Então, com isso, nós vamos chegar na equação de conservação da massa em coordenadas cilíndricas como sendo del ρ, del t, só vou substituir aqui já pelo nosso volume diferencial, del v, mais 1 sobre R ρVR dV, não del V, desculpa, mais del R
de ρ VR dV mais del θ de ρ V θ dV mais del z de ρ VZ dV, e isso daqui igual a zero, tá? Dividindo todo mundo pelo elemento de volume, nós vamos chegar em del ρ del T mais 1 sobre R ρ VR mais del R de ρ VR mais del θ de ρ Vθ mais del z de ρ VZ igual a zero. E vamos só conferir para ver se não passou nada de errado, e temos um errinho sim, tá? Em θ dr dz, dθ dr dz, então buscando aqui em θ, nós temos del ρ Vθ dθ dr dz, del dθ ρ Vθ dθ dr dz, ρ Vθ r dr dθ dz. Esse R aqui tá errado, tá, pessoal? Desculpa por esse errinho, tá? Por favor, corrijam aí. Isso daqui tá errado. Surgiu aí na transcrição do nada. Então não tem esse R aqui. Se não tem esse R aqui, na hora que eu vou fazer o meu elemento de volume, deve aparecer 1 sobre R do lado de cá. Então R sobre R, um R passa para cá, fica R dr dθ dz, é o nosso dV, e 1 sobre R permanece aqui. Então da mesma forma, aqui ó, tem um terminho 1 sobre R que multiplica, tá? E deixa eu colocar com uma cor diferente. Aqui ó, deve aparecer 1 sobre R que multiplica. Reescrevendo essa equação, nós vamos ter del ρ del T mais 1 sobre R ρ VR mais